Olá, bem-vindos ao retorno do canal depois de tantos meses sem produzir e postar nenhum vídeo. Podemos dizer que ele está reinaugurando hoje. O tema desse vídeo é fruto de uma enquete que eu fiz no Instagram e no Facebook, e ele vai tratar sobre essa união, essa fusão entre Localiza e Unidas e o possível bloqueio dessa operação societária pelo CAD. Para quem não conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Ariadne Urques Candiuzzi. Nesse espaço falamos de empresarial, financeiro e tributário. Depois da vinheta. Muito bem. No final do ano passado, os acionistas de ambas as empresas, Localiza e Unidas, chegaram ao acordo de fazer uma operação societária que tem sido passada para nós como uma fusão. A gente só realmente consegue saber se uma operação societária é uma fusão ou não vendo o contrato, porque tem fusão, incorporação, cisão, existem várias operações societárias. A fusão, especificamente, é a união de duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade. Então, a extinção dessa sociedade e a criação de uma nova sociedade. E essa operação societária, ela nasce, ela surge dessa deliberação, no caso aí, de acionistas. Então, é por conta de uma votação, de uma deliberação, que se resolve extinguir duas ou mais sociedades para a criação de uma nova. A incorporação é um pouquinho diferente. Uma sociedade engole, absorve a outra, a incorporada. Aqui não, pelo que estão passando, as duas vão se unir para criar uma nova sociedade, uma nova empresa. E qual é o problema? O problema é que nós temos as duas maiores empresas de vários segmentos, porque quando se fala em Localiza, em Unidas, se pensa logo na locação de veículos. Na verdade, não existe só a locação de veículos, existe a locação de veículos, a venda de seminovos, a manutenção e prestação de serviços contínuos com relação a contrato de seguro. Então, quando um segurado precisa de um carro reserva, é dali. Pessoas que trabalham com aplicativos, Uber, por exemplo, também utilizam carros dessas empresas. Pessoas que fazem prestação de empresas que fazem prestação de serviço, telefonia, por exemplo, utilizam também desses veículos. Então, não é uma mera locação para uma pessoa física, mas há contratos aí de longa duração, de trato sucessivo, de prestação de serviços de uma empresa para outra. Então, na verdade, essas sociedades, né, Localiza, Unidas e todas do ramo, elas atuam em vários setores e exatamente por conta disso, além da participação da Localiza e da Unidas, que levaram então a esse posicionamento do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de avaliar essa operação societária. Primeiro, o que a gente precisa definir aqui? Existem dois institutos no direito empresarial: concorrência desleal e infração contra a ordem econômica. Quando um empresário age contra outro empresário de forma intencional para destruir ou prejudicar um outro empresário, pode ser com relação à política de preços abusivos, pode ser com relação a tentar captar a clientela, enfim, toma condutas, toma medidas, toma as atitudes efetivas focadas no seu concorrente, que não é de uma forma leal, lícita, você tem o Instituto da Concorrência Desleal. Então, atos entre empresários são classificados como concorrência desleal e estão ali dentro da propriedade industrial, da lei de propriedade industrial. Infração contra a ordem econômica é muito mais do que isso. Infração contra a ordem econômica são atos praticados por empresas, por empresários, dentro de um que a gente chama de mercado relevante. Não é só monopólio, não é só domínio de mercado. Tem muita coisa por trás, pode ter um cartel, pode ter manipulação de fornecedores, de distribuidores, criar barreiras à entrada de novos concorrentes. Então, a infração contra a ordem econômica, ela vai além de uma relação entre empresários. Ela atinge, realmente, é uma infração que atinge um setor.
um determinado mercado. E quando isso pode acontecer, está em vias de acontecer ou acontece, quem entra e age é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é uma espécie de um órgão regulador, seria mais ou menos isso, que além de normatizar, ele também fiscaliza. E as operações societárias sempre são foco de fiscalização. Por quê? Nesse caso específico, quais são as preocupações? Primeiro, a Localiza, né, uma empresa consolidada no mercado, detém em torno de 55% desse segmento. Tem a Unidas, que vai logo atrás, também muito antiga, que detém em torno de 17%. E tem, depois delas, a Movida, que é mais nova, é uma empresa mais nova, né? Então é um concorrente mais novo, mas que vem crescendo e hoje tem em torno de 15%. E outras empresas pulverizadas, nesse mercado. Estima-se que com a junção da Localiza com a Unidas, chegue a mais de 75% da fatia do mercado. Ou seja, elas teriam, né, o poder e vamos dizer assim, o domínio de 75% do mercado. Então, primeiro a gente tem esse ponto. O segundo ponto que também é abordado nessa discussão, nesse debate, é por conta do poderio da frota nacional. 70% da frota nacional nesse segmento ficaria então na mão dessa dupla aí, Localiza e Unidas, que se é uma fusão vai gerar uma nova empresa, né? E a receita também do setor em torno de 75%. Então veja bem, primeiro eu falei da participação de cada uma, depois dessa participação global do setor, e também coloquei para vocês agora que não é só locação de veículos. Tem muito mais coisa envolvida, mais serviços envolvidos, né? Na verdade, hoje estima-se que grande parte dos veículos que são fabricados zero, mas um percentual muito significativo vai exatamente para essas empresas, né? Localiza, Unidas, Movida e todas as outras do setor, que trabalham não só com a locação, mas depois com esse outro mercado, né, dos seminovos. Então, realmente, grande parte dos veículos fabricados, eles não vão direto para o consumidor, mas vão para essas empresas. Então, elas têm uma importância muito grande no mercado. Por isso que se fala, inclusive, mercado relevante. O olhar, a intervenção do governo é muito forte, justamente pelo impacto. Paralelo a isso, né, a essa situação do CAD estar analisando para ver se realmente é uma situação em que ele deve intervir, vocês têm a Movida, que é a primeira interessada dessa história por conta da participação dela, que encomendou, eu vou deixar o link para vocês, entregou para o CAD, né, um relatório, um estudo sobre essa união. E lá é colocado que também está em estudo se realmente isso é verdade ou não, né? Essa situação dos preços. Porque parece que de fevereiro para cá, e eu estou colocando que parece porque isso está sendo averiguado ainda se realmente é isso, os preços de locação aumentaram bastante e há uma suspeita de que isso seria um reflexo dessa união de caráter intencional. Então isso vai ser averiguado ainda se realmente é ou não. Se realmente houve uma manipulação dos preços, por quê, gente? A partir do momento que eu tenho uma empresa como a Localiza, com mais da metade do mercado, querendo ou não, é ela que estabelece os preços. Porque no final das contas, ela é a líder. Se ela junta com a segunda maior, as duas juntas se tornam praticamente líderes únicas no mercado. Então, naturalmente, a política de preços vai seguir o quê? Vai seguir o que elas utilizam, né? O que elas adotam de política de preço. Então, acaba que puxa todo o resto. Então, existe essa situação, poxa, coincidentemente, desde fevereiro, os preços têm aumentado, essa questão dos fabricantes não estarem entregando os veículos, terem reduzido a fabricação por conta dos reflexos da pandemia, também fizeram uma retenção na venda dos seminovos. A própria Movida, ela declara que ela tem diminuído o número de veículos à disposição para venda na categoria de seminovos, porque ela precisa de uma frota para alocação, porque ao contrário de outros setores,
efetivamente a alocação de veículos, o uso junto às seguradoras para carro reserva, aplicativos e prestadores de serviço não caiu. Esse percentual não caiu. Então, isso também foi levantado como um dos elementos para se poder pensar se realmente é viável ou não essa fusão aos olhos do CAD. Então, vocês têm aí, né, um maior poder de aquisição dos veículos também, porque uma empresa desse porte, criada com a junção dessas duas, na hora de conversar com as montadoras, ela vai ter um poder de barganha muito maior, o volume de compra é maior, então isso acarreta num poder de barganha melhor. A questão de estabelecer os preços, né, dos setores e também as barreiras à entrada de novos competidores. Quanto mais concentrado eu tenho o poder na mão de uma ou duas empresas, menor a chance de um concorrente entrar. Então, menor a chance também daqueles que entraram se manter, porque a fatia do mercado fica menor. Então, esses são os elementos que fazem com que o CAD se debruce sobre o assunto e decida se ele vai aprovar ou não. Aí a gente tem um outro problema, porque muitas vezes a pessoa pergunta: mas e se o CAD não aceitar? Se o CAD não aceitar, rejeitar e não permitir, o que essas empresas vão fazer? Provavelmente, penso eu, o que a Nestlé fez na época. Quando a Nestlé assumiu a Garoto, adquiriu a Garoto, também na época o CAD não permitiu, né? Por que ele não permitiu? Porque foi até se pensado num TAC, um termo de ajustamento de conduta, aonde na época seria aberta a mão, seria uma das grandes marcas da Garoto de chocolate. A Nestlé não poderia mais comercializá-la, teria que abrir mão dessa marca. A Nestlé não aceitou isso. Uma das alegações era que, no final das contas, o setor de alimentos relacionados a chocolate é muito pessoal. As pessoas, não que elas não se filiem à marca, mas tem a questão do sabor. Então não muda muito, quem gosta de determinado chocolate vai consumir aquele ponto final. E aí ela não aceitou o TAC proposto pelo CAD, para poder, então, ser aprovado na época a operação, e ela foi para o judiciário. A Nestlé foi para o judiciário e resolveu no judiciário a questão. Então, ainda que o CAD possa se manifestar no sentido de não permitir que seja feita uma união, que seja feita uma fusão, Localiza e Unidas, é claro que elas vão poder ir no judiciário, debater isso no judiciário e tentar manter a operação societária. E lá no judiciário vai se verificar se realmente é possível ou não a manutenção dessa fusão. Nesse momento, o que o CAD tenta, além de analisar tudo, é uma saída, que é esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, que é feito para tentar, pelo menos, manter, né, o mercado. Não permitir, pelo menos, que sejam erguidas essas barreiras à entrada de novos entrantes ou a manutenção dos concorrentes que já existem. Caso clássico também que tivemos, em que foi feito um termo de ajustamento de conduta, foi a Ambev. Quando surgiu a Ambev, foi feito o termo, o CAD junto com as empresas fizeram esse termo de ajustamento. Na época, determinada marca de cerveja foi extinta, teve compartilhamento de centros de distribuição, teve venda de unidades, e aí na época o reflexo disso foram novos entrantes de bebidas, principalmente de cerveja, e aí o mercado se restabeleceu. Então essa é a ideia. Quando a gente fala de infração contra a ordem econômica, essa é a ideia, né? É tentar manter a livre iniciativa, a livre concorrência e um certo equilíbrio no mercado. Não que não possa ter alguém que detenha a maior fatia. O que não pode é, por conta de operações societárias, além de prejudicar as que estão, ainda impedir que novos entrantes ingressem nesse mercado. Então esse é o problema com relação a Localiza e a Unidas, e a gente vai ter que esperar para ver. A tendência, dizem os especialistas, é que o CAD não vai aceitar, porque parece que não encontra nenhuma forma de tentar resolver, amenizar as consequências, os efeitos dessa união. De fato, a gente só vai saber quando realmente o CAD tornar público o seu posicionamento. E ainda assim, repito, não quer dizer que ambas as empresas não possam ingressar em juízo.
O CAD toma inúmeros cuidados, ele, nesse caso específico, oficiou as montadoras, também tem ouvido as empresas, né, envolvidas e que são concorrentes, principalmente a Movida, que é a maior interessada, mas as outras também são, para tentar chegar nesse ponto, né? O correto, o adequado é que isso seja resolvido com o CAD. E aí, de uma forma que essa fusão seja mantida. Agora, se não der certo, só o judiciário para resolver. Espero que eu tenha atendido aí quem respondeu a minha enquete. Vou deixar alguns links para vocês aí nos comentários desse vídeo e até o próximo, que se Deus quiser, eu vou manter a continuidade e teremos aí vídeo toda semana. Até lá!